Pessoal, torcedor do Mengão, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT. Vamos aqui com o Sport Center da ESPN. E já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil, torcedor do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário. Trazendo aí, pessoal, as informações do pós-jogo do Mengão que venceu a LDU. Tinha que vencer e venceu. Tinha que vencer por 2 gols de vantagens para ultrapassar a LDU. E venceu. O Mengão está na segunda colocação do grupo. Agora tem mais um jogo dentro de casa para decidir sua classificação. Bora aqui pro conteúdo, pessoal. Não é o responsável por isso. Tá? Mas até me chama a atenção, Marco, quando você destaca essa questão de aproveitar a bola aérea, do Pedro ter ido pro banco, né? Então, porque parece como o próprio... Que fosse o Pedro nessa posição, né? É natural. Ele é o titular, jogador de seleção brasileira, tudo. Mas o trabalho do dia a dia e a entrevista coletiva pós-jogo explica muita coisa, né? E o Bruno Henrique é um cara que você pode contar com ele. Vamos lembrar da dupla Bruno Henrique e Gabigol. Várias vezes na bola alta era o Gabigol saindo da área e cruzando para o Bruno Henrique para fazer 727 gols. Isso acontecia com muita frequência. E o Bruno entrega bem. Mas para mim o segredo do jogo era não ter a necessidade de ter um volante ali com mais característica defensiva, não tem a necessidade de ter um outro Pulgar, apesar do Pulgar sair muito para o jogo, né? Sem o Pulgar, o Gerson. Mas o Gerson faz bem, muito bem. O Felipe também explica e Qualquer justifica a saída do Pedro e a entrada do Michael, ou a não, saída não, né? Não escolha pelo Pedro, porque o Michael ajudava nessa pressão e nesse combate ali na frente. E você, aqui na primeira parte do programa, falou que realmente o Flamengo não deu fôlego para a LDU. Deu. E isso é graças ao Michael? Vocês enxergam assim? Isso não, eu acho que é também. Você pode ir somando aí. Mas a formação, a atitude. E a atitude, eu não estou querendo aquela coisa assim, subjetiva que não explica nada, não. Eu estou falando como atitude onde o Flamengo se posicionou em campo e qual era a ação dos jogadores do Flamengo quando o time perdia a bola. Era sangue nos olhos para roubar a bola rapidinho e já pressionar os caras. Se não fica parecendo atitude, uma coisa que se ninguém explica e está tudo explicado. Quero fazer e não quero fazer. Não, é assim, não né? sou radicalmente contra esse tipo de coisa que não explica nada e que teoricamente já está dito. Eu estou falando da atitude de perdeu a bola, racha, compete, não tem passe para trás, é passe para frente, não tem nem passe lateral, é um time jogando para frente. Teve risco não colocar o Pedro, como está aqui na nossa tela? O Felipe Luiz arrisca na escalação. Tem uma situação que eu falei ontem na live e para mim aconteceu, assim, porque em termos, mas aconteceu, que era o seguinte, o Pedro, o Flamengo está jogando num 4-4-2, mesmo que tenha mudanças, como o Luiz Araújo às vezes vai abrir, o Gerson às vezes abria, o Arrascaeta, enfim, o Michael mais preso do lado esquerdo, mas o Michael ontem era a dupla de ataque do Pedro. Do Bruno Henrique. E o Pedro, se jogasse, poderia ser tranquilamente a dupla de ataque do Bruno Henrique. Não seria um pelo outro, tá? Na minha concepção. Não seria um ou outro. Sim, sim. Só que, no momento que você deixa o Pedro no banco, você pressiona o Michael, no entendimento do torcedor. Isso. Você e o torcedor o Felipe Luiz está maluco? Exatamente. E aí, o que aconteceu, a gente estava conversando ontem, foi o seguinte, eu falei, o Michael, se ele errar o Michael já vem perdendo gols. O Michael, se ele errar uma ou duas oportunidades, a torcida vai dar uma chiada. Sei. E aconteceu. Não aconteceu de vaia explícita ou qualquer coisa desse tipo. Mas do Michael, ele começa bem o jogo, tanto que a jogada que se resulta no escanteio do gol é dele, pelo lado esquerdo, rola um desvio e depois vem o cruzamento do Luiz Araújo, o gol do Léo Ortiz. Mas depois, na parte final do primeiro tempo, ele erra algumas decisões. E aí ele já começou o torcedor, já tem aquele... já dá. E tanto que, enfim, quem estiver assistindo e tudo mais, quiser lá ver de novo, em diversos momentos que o Michael erra a jogada, está o Felipe Luiz aplaudindo. Para tentar dar confiança, para tentar dar moral para o jogador, para falar, vamos lá, vamos acertar. Elenco, né? Exatamente, mas para tentar dar confiança para ele nesse momento. E é o tipo de coisa que se tivesse dado errado, né, à noite e tal, o torcedor não vai querer saber a explicação do Felipe Luiz. Exato. Porque pela entrevista coletiva do Felipe, que é o máximo que a gente tem acesso de informação dada, assim, né?
é que o Pedro vai ter ainda que ele mesmo recuperar o seu lugar por outras questões, além da escolha técnica, da estratégia ser essa ou aquela. Sim. Mas se tivesse perdido e o Felipe Luiz tivesse falado, o Pedro... O torcedor não quer saber, o torcedor tinha que ter colocado o cara. Exatamente. Tem estrela, uma bola que bate é gol dele. O time precisando de saldo e deixa o Pedro no banco. Eu acho um baita de um recado pro Pedro. A sonora, né? A sonora pra mim é um baita recado. Porque ele até elogia o Arrascaeta, né? Fala, nunca viu o Arrascaeta com a forma que está hoje. Melhor, até os números dizem. A gente te esperou, a seleção brasileira te esperou, o torcedor te esperou, todo mundo quer você. Mas você tem que estar no nível... Porque senão, veja bem, no jogo que a gente precisa ganhar, a gente ganha sem você. Então você vai ter que correr. Você vai então, ter que... quer dizer, essa explicação... É mais um pedido ou um recado para o Pedro do que uma justificativa? Por exemplo... Eu acho que pode ser visto assim. Que o Pedro tem que competir o máximo para ele atingir o que ele foi. E não sei se também é uma cutucada no Pedro, eu não vejo dessa forma. Eu vejo mais como assim... Gente, o Pedro, ele não está fisicamente pronto. Por conta da lesão. O Pedro não vai entrar só pela estrela. Sim. Então, a minha dúvida é essa, se essa é uma justificativa ou se é um recado para o Pedro. Eu acho que pode ser uma soma, Bruno. Assim, acho. Da questão dos 7 meses, muito tempo parado, a lesão complicada. O que é normal. Que é normal. A gente até falou aqui da mobilidade que ele estava tendo logo após a lesão, que surpreendeu. Surpreendente por conta do porte físico dele. Mas também acho que rola um recado por conta da forma que o Felipe Luiz gosta de jogar, e que a gente já falou aqui também. A contratação na época do Juninho foi por conta disso, de gostar de incomodar a zaga adversária. Do Pedro tá melhor fisicamente a ponto de incomodar a saída de bola adversária, de pressão alta, como o Marra falou. O meio-campo lá, a zaga, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no meio-campo. No meio de campo. De volante, de primeiro volante. Exatamente, no meio-campo. Então, se a sua linha de zaga tá no meio-campo, o seu ataque tem que estar dentro do gol. Mas não é má vontade do Pedro, não tô falando você interpreta como um recado, não, né? Não interpreta assim, não. Interpreto da forma assim, eu gosto de jogar dessa forma, os meus atacantes têm que se movimentar dessa forma, e você precisa estar no ponto ali, na bala, para jogar dessa forma comigo. Então, fisicamente, você vai precisar melhorar. Acho que é só isso. Tipo, preciso que você esteja 110%, porque eu gosto de jogar desse modelo de jogo. E ele até falou que não é problema nenhum colocar o Pedro com o Bruno Henrique, os dois. Exato, juntos. porque a dupla... Ele jogava no Flamengo que jogava assim. A dupla é assim. O Bruno Henrique, quando joga de centroavante com alguém mais leve do lado, o Bruno Henrique tá, entre aspas, fora de posição, porque... É isso aí, torcida do Mengão, e bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Felipe Luiz explica a situação de Pedro no Flamengo, não está no nível dos companheiros fisicamente. O treinador também destacou o desempenho do ataque, não deixaram a LDU jogar. O Flamengo fez o resultado que precisava para se manter vivo por uma vaga na próxima fase da Libertadores, com 2-0 sobre a LDU no Maracanã nesta quinta-feira. Ao fim do jogo, o técnico considerou que seu time não deixou a LDU jogar e explicou por que Pedro, uma das estrelas da equipe, não tem começado as partidas. O Pedro está liberado para jogar e fez um grande jogo, mas não existe mágica. Jogar a cada 3 dias e estar no nível dos companheiros é outra história. O Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Estou desejando que o Pedro chegue na forma física ideal para jogar no modelo de jogo que peço. Para jogar dessa forma, preciso de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente, a gente nota. Depende dele a cada dia treinar, a cada minuto aproveitar para poder estar no nível dos companheiros e ter mais minutos. Sei que ele é o melhor e assim que estiver no mesmo nível dos companheiros, vai estar em campo. Todo mundo sabe da qualidade do Pedro, afirmou Felipe Luiz. A vitória por 2-0 permitiu que o rubro-negro empatasse em pontos com a LDU, mas que ganhasse a segunda posição do grupo C graças ao saldo de gols 2 do Flamengo contra 1 do time equatoriano. Diante da importância do jogo, a torcida rubro-negra criou uma atmosfera de festa e pressão nas arquibancadas e os jogadores corresponderam em campo. O Flamengo dominou a partida, fez seu jogo quase sempre no campo de ataque e aproveitou oportunidades para fazer o placar, com gols de Léo Ortiz e Luiz Araújo. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.